Quantos gostaram do que foi encenado aqui hoje? Essa é só uma imagem, uma figura daquilo que realmente aconteceu naquele dia. Mas se a gente soubesse o valor, o tamanho do poder, da redenção na cruz, talvez todos nós viveríamos de forma diferente. Eu quero tentar hoje, com alguns poucos minutos, tentar expressar um pouco o que significa a Páscoa na prática. Só tenho que tomar cuidado aqui para mim não tropecar hoje. Eu quero tentar expressar para você o que significa de verdade essa data tão expressiva no calendário cristão. Apesar do mundo ter virado isso de uma forma extremamente diferente, a data virou uma espécie de comércio, uma maneira de se angariar dinheiro, recursos, o que está sempre visando o lucro para os homens. Mas ela é mais do que uma festa, é a celebração de algo que aconteceria no espírito, no coração do homem. E faria de todos nós pessoas diferentes. Nós não seríamos mais como nós éramos e viveríamos uma vida para Deus. O princípio da história, muito básica, é de que você se lembra do povo do Egito, quando eles estavam escravizados lá durante 430 anos. Faraó fazendo com que o povo sofresse, trabalhando constantemente, dia e noite, amassando barro, fazendo tijolos. E o povo foi julgado, por isso o castigo estava sobre eles. Mas dentro daquele povo tinha uma parte de um povo que não estava conformado com aquela vida, mas tinha uma outra parte que se conformava com a vida que tinha no Egito. Dentro daquele povo tinha um povo que clamava a Deus todos os dias, o que fala em Êxodo capítulo 5, eu vou ganhar um pouco de tempo, Êxodo capítulo 3, no verso de 5 a 8 ali. Deus desceu porque viu a aflição do povo e chamou Moisés para que os libertasse daquele dia. Na verdade, Israel era como um leão preso numa jaula, ou um elefante de circo. Sabe quando você pega um elefante, vai criando ele desde pequenininho, amarra ele num toquinho, põe o pé dele amarrado, então ele fica preso ali, e assim, você se pergunta, como que um toquinho daquele tamanho pode segurar um elefante tão grande daquele? É porque ele foi doutrinado a ser escravizado por aquela pequena corrente. Israel, sendo povo de Deus, nasceu para ser um povo para governar, um povo para realmente tomar os territórios, um povo para expressar a presença de Deus na terra. Mas por conta da escravidão, eles ficaram com a mentalidade reduzida. E eles já não conseguiam se enxergar mais como pessoas que eram para governar, pessoas que eram de fato para exercer ou manifestar a vida de Deus na face da terra. Moisés é levantado e liberta o povo daquele dia. E o impressionante é que num desses momentos, eles pedem para que na 10ª praga, quando Deus passaria pelo Egito e mataria os primogênitos, o sangue de um cordeiro imolado era passado nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse naquela noite, ele não tocaria os primogênitos no qual ele visse o sangue nos umbrais da porta. O que faria com que eles saíssem livres e tivesse liberdade para viver um novo destino, uma nova vida, uma nova oportunidade de seguir em frente. Essa é a história básica que a gente analisa quando lê o texto de Êxodo. Mas é muito mais do que isso. Em Êxodo capítulo 12, no verso 5, diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do seu sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis como oferta ao Senhor. Dessa maneira comereis lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O texto é cheio de figuras, e são figuras que apontam para uma única pessoa, Jesus Cristo. E eu quero considerar algumas figuras com você rapidamente, para a gente poder chegar numa conclusão. O que significa Páscoa na verdade? A palavra Páscoa no hebraico é Pessah,
de passagem, ou Deus passará por aqui. É naquela noite em que o anjo viria, ele iria passar por cima do Egito. É o Pessá, por isso é chamado de Páscoa. E ele realmente tocaria os primogênitos do Egito que não tiveram sangue nos umbrais da porta. Mas existe uma inversão de valores no nosso meio. E de fato, quando a gente fala sobre Páscoa, a gente está falando sobre uma redenção, uma liberdade que foi conquistada na figura de Moisés como um modelo de Jesus, que tirou o povo da escravidão e os deu liberdade para que eles vivessem um novo destino. Quando nós falamos sobre Páscoa, a Páscoa só se torna verdadeira para nós quando Cristo de fato ressurgiu por nós, para nós. Não há celebração de Páscoa quando Cristo não ressuscitou dentro de mim, ou eu não ressuscitei em Cristo. Por mais que as pessoas finjam e falem sobre Páscoa, não há celebração quando Cristo não pode nascer e morrer dentro de nós e ressuscitar para nos justificar. Então a primeira coisa que eu quero considerar com você é a seguinte: quando você lê o texto de Êxodo, fala sobre o cordeiro que deveria ser sem defeito. Ele tinha que ser preparado. Na verdade, as leis cerimoniais dizem que o cordeiro tinha que ter de 3 meses a 1 ano. Dentro daquele prazo, esse cordeirinho era trazido para dentro de casa, para que houvesse uma relação de afeto. Tudo que você cria afeto, para você depois é mais difícil entregar. Mas era justamente isso que Jesus estava fazendo com os discípulos. Quando ele estava caminhando com os discípulos, estava estabelecendo com eles uma relação de amor, de afeto, de carinho. Para depois dizer para eles que ele seria entregue nas mãos dos homens, era muito mais difícil. Por isso que Pedro briga, diz: não, jamais, eu nunca deixaria. Por isso que quando Jesus fala que ele seria entregue nas mãos dos homens, os discípulos começam a ficar apavorados. Por quê? Porque a partir dali já havia uma relação de amor entre eles. E o cordeirinho lá de trás é a mesma coisa, se trazia para dentro de casa, você cuidava dele, era quase 1 ano de preparação. Quando chegava a celebração da Páscoa, então, o Pessá, você tinha que oferecer o cordeiro naquele momento. Era exatamente essa análise que tinha que ser feito. Não podia ter um defeito. Não podia ter defeito na pele dele, nas pernas, no olho, na maneira, no corpo dele. Tinha que ser perfeito. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Acompanha aqui no telão comigo. Lucas capítulo 23, 4 diz assim: disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Presta atenção. Da mesma forma que o cordeiro lá atrás era analisado perfeito, Jesus está sendo analisado agora. Pilatos olha para ele e diz assim: não vejo nesse homem problema nenhum. Não tem nada de errado com ele. Lucas capítulo 23, 11. Jesus sai de Pilatos e é levado para Herodes. Herodes, juntamente com os da guarda, tratou-o com desprezo e escarnecendo dele. Fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Quando Jesus é apresentado a Pilatos, ele foi analisado e Pilatos não viu defeito. Herodes, analisando Jesus, também não, e devolve ele para Pilatos. Diz: eu não vejo problema nesse cara. Jesus estava sendo analisado da mesma forma. Capítulo 23, verso 20. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela 3ª vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigá-lo, soltá-lo-ei. Pilatos mais uma vez está dizendo: que mal esse homem fez? Não há problema nele, não tem defeito nenhum. Ele é um homem sensato, nunca fez nada. Da mesma forma que o cordeirinho que seria sacrificado na Páscoa do Antigo Testamento tinha que ser perfeito, Jesus também é o cordeiro perfeito para o sacrifício perfeito. Ele estava sendo analisado para que todos pudessem averiguar que nele não havia nenhum defeito. E o que é mais interessante, no versículo 9 de Êxodo, diz assim: quando você for comer do cordeiro,
Coma tudo, a cabeça, a perna, a frissura, em outras palavras, não deixa sobrar nada. Aqui eu quero fazer um adendo para nós. Para alguns de nós, parece que Jesus é só o Salvador. E parece que a nossa jornada de fé para na cruz. Entenda uma coisa, a cruz não é o fim das coisas, é o início delas. Quando você olha para a cruz, você vê o amor de Deus destinado aos homens. Você olha o quanto Deus amou o homem. Toda essa encenação que a gente viu aqui, Ele fez por conta de mim e de você. A cruz não era dele, era nossa. Os pecados que foram sobre Ele não era dele, era nosso. Ele nunca pecou, Ele nunca errou, Ele nunca fez nada de errado. Mas Ele nos amou. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê a expressão do amor de Deus em relação aos homens. Só que nós somos de coração tão duro às vezes, de tanta dura cerviz, que a gente olha para a cruz, até reconhece o sacrifício, mas tem a dificuldade de passar por ela. A cruz é só o início de uma jornada de fé com o Pai, não é o fim dela. Algumas pessoas chegam até Cristo e dizem assim, o Senhor é meu Salvador, ok, e elas param por ali, mas elas não avançam. Só que segundo o apóstolo Paulo disse assim, eu estou crucificado com Cristo, e agora não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Presta atenção, quando você está aí de baixo, você tem uma perspectiva, você olhando para a cruz é vendo o amor de Deus na sua direção, mas quando você sobe nela e crucifica o seu corpo, agora é você olhando a necessidade da humanidade. Aí a perspectiva muda. Por que tanta gente chega até Jesus e não quer servir? Não quer entregar a vida para Ele? Por quê? Porque a gente não quer reconhecer que as pessoas precisam da gente. Nós não queremos estender as mãos. Nós não queremos estender os corações. Mas eu amo as pessoas e elas não fazem nada para mim. O amor é isso, cara. Uma hora você vai estender a mão e corre o risco de não ser correspondido. E está tudo bem. Você precisa fazer o seu papel, o seu trabalho e não olhar para os outros. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não perguntou para mim e para você se você o serviria. Ele não foi até lá no meu coração e disse assim, ei, se eu morrer por você, você promete que vai me servir? Não, Ele não fez isso, mas Ele amou. Porque o amor não busca recompensa. O amor não busca resultado. O amor só pensa em fazer o que tem que ser feito para que o propósito se cumpra, aleluia. Quando o versículo 9 de Êxodo diz assim, coma tudo do cordeiro, o que ele estava dizendo para nós? Para alguns, Jesus é só o Salvador da nossa vida, mas Ele não é o nosso alimento diário para a nossa jornada no Pai. Alguns dias atrás, nós tivemos uma conferência em São Paulo de um pastor americano muito conhecido. Todos nós fomos numa expectativa de milagres, porque Deus usa poderosamente. Sabe qual foi a mensagem para ele, para o Brasil? Voltem a ler a Bíblia. Por quê? Porque nós queremos milagres sem Bíblia, nós queremos milagres sem Cristo, não tem como. Não tem como. A gente vai para Deus ou olha para Ele quando a gente precisa das coisas. Está tudo bem. Jesus disse, se você tiver necessidade de alguma coisa, peça a mim. Se você precisar de água, ora, pede, dar-se-vos-á. Clama e você ouvirá, receberá, enfim. Mas Ele quer ser mais do que isso. Ele quer ser o pai que cuida. Ele quer ter um relacionamento de irmão, de filho, de irmão mais velho, de alguém que nos guia para dentro do propósito. Aleluia! Então, quando o versículo 9 de Êxodo fala, coma tudo do cordeiro, em outras palavras, ele está dizendo para a gente, faça de Cristo o seu alimento diário. É incrível como a gente acredita em Deus, no perdão dos nossos pecados, mas a gente não acredita que Ele tem que ser a nossa refeição diária. É impressionante, mas nós fazemos isso o tempo todo. Bem, é muito bom celebrar a vida de Jesus, é bom celebrar os ensinamentos de Jesus, mas o que trouxe a vida para nós de volta foi a sua morte e a sua ressurreição. E nesse momento, quando nós olhamos para
para aquilo que foi feito aqui, a gente consegue ver como Deus nos amou, como Deus cuidou de nós e se preocupou em trazer o homem de volta para casa. Aliás, algumas coisas é interessante ver no texto de Êxodo, quando ele diz assim: vocês comerão um cordeiro com pães asmos e ervas amargas. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: por que ele pediu para que você comesse ervas amargas? Ou, no caso, nós não, os hebreus naquela época. Porque ervas amargas era para que eles pudessem se lembrar dos tempos difíceis, de onde eles saíram, dos dias de sofrimento. Então, quando eles celebravam a Páscoa, eles se lembravam de onde eles saíram, de onde Deus os tirou e para onde Deus os estava levando agora. É como se as ervas os fizessem recordar de onde Deus os tinha tirado. Os pães asmos é porque na saída do Egito não deu tempo do pão fermentar. Mas o fermento para o judeu é um tipo de impureza, era o tipo de imundícia, de pecado, era o símbolo de algo errado. O que Jesus estava dizendo por meio da figura que nós lemos em Êxodo? Quando vocês forem livres, vocês não precisam mais andar com uma vida cheia de fermento. Vocês não precisam mais caminhar no pecado. Vocês não precisam mais andar em desobediência. Por quê? Porque quando eu morrer na cruz, o meu espírito vai me ressuscitar. E o mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos é o mesmo espírito que trouxe vida de volta ao nosso espírito. É o mesmo espírito. Aquele mesmo espírito, Romanos capítulo 8, verso 10, se eu não me engano. O mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo espírito que trouxe vida a você e o seu corpo mortal. Aleluia! É o mesmo espírito. Agora, o texto nos revela algo muito profundo. Que a Páscoa seria celebrada verdadeiramente por pessoas libertas. No Antigo Testamento diz que quem comeria da Páscoa naqueles dias não seriam os estrangeiros, mas os do povo hebreu. Por que Moisés disse isso? Porque nem todo mundo que saiu dali era hebreu. Sabe que tem alguns egípcios que subiram no meio do povo? Você já viu algumas pessoas dizerem assim: ah, aquelas pessoas vão para a igreja e faz tudo errado. Ah, aquelas pessoas vão para a igreja e faz tudo errado. Porque no seio da igreja é muito parecido com o que aconteceu lá naquele dia. Dentro da igreja não tem só gente certa, gente boa. Tem gente de todo tipo. Porque Jesus não veio para os bons. Ele veio para os ruins. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Mentiroso, ex-bandido, ex-traficante, ex-ladrão, ex-drogado, ex alguma coisa. Ah, eu nunca fiz nada de errado. Você já nasceu de um lado errado. Nós não tivemos opção de escolha. Alguém decidiu por nós. Agora, o que ele estava dizendo é que a Páscoa seria celebrada para as pessoas que entenderam a libertação daquele dia. E por isso Moisés os tira para celebrar uma festa. Coloca aí para mim, por favor, Êxodo capítulo 5, verso 1. Eu acho que é isso. Deixa eu ler aqui. Êxodo capítulo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O que Deus estava fazendo? Quando ele libertou o povo do Egito, a ideia de Deus de levá-los para fora é que eles pudessem celebrar uma festa para Deus, se alegrarem, ficarem felizes, que agora eles não seriam mais escravos, mas eles seriam um povo livre para decidir o destino que eles queriam viver a partir dali. É claro que tinha uma promessa de uma terra que emanaria leite e mel, de uma terra próspera, de algo poderoso na frente, mas a decisão de andar nela e de entrar nela era do povo. Ninguém poderia obrigá-los a não ser que eles confiassem naquilo que Moisés estava dizendo. Mas o propósito de Deus naquele dia era libertar o povo para que celebrasse uma festa com alegria, com júbilo, dentro da presença de Deus. E é tão interessante que tudo que você lê no Velho Testamento era só a imagem, a figura de algo que aconteceria em Cristo. A Páscoa judaica é muito semelhante à nossa. Eles celebram de uma forma um pouco diferente.
Se você ler um pouco de Flávio Josefo é um homem que viveu mais ou menos perto daquele tempo, e ele escreveu um livro bem pequeno, dessa grossura mais ou menos, chama A História dos Hebreus. E se você pesquisar um pouco Flávio Josefo, ele fala um pouco de como que era essas tradições, e uma delas é que a Páscoa do judeu eles pegavam um pão, quebravam em 3 pedaços, e a metade do pão eles escondiam enrolada num pano dentro de casa. E as crianças, as pessoas daquela casa, elas começavam a procurar onde estava aquela parte. Enquanto aquela outra parte não voltasse para a mesa, eles não comiam da Páscoa. Eles não celebravam aquilo. Eles chamavam aquilo de aficonã, aficomã. É a palavra hebraica para a Páscoa judaica. E eles celebravam isso de uma forma incrível, assim, com uma alegria constante. Então imagina, se quebrava um pão em 3 pedaços, a parte do meio enrolava num lenço e escondia pela casa. E aqueles saíam a procurar até que achasse aquela parte. Enquanto essa parte não voltasse para a mesa, eles não celebravam, mas quando ela voltavam, havia júbilo, havia alegria na mesa, havia celebração. É muito parecido com o que aconteceu em Cristo. Jesus, ao sentar com os discípulos na mesa, disse: este é o meu corpo, que é dado por amor de vós. E ele quebra ao meio. Logo em seguida, quando ele morre na cruz, ele é enrolado num pano e escondido dentro de um túmulo. Mas enquanto ele não volta, não há alegria. Quando Jesus volta e ressurge, a Páscoa é celebrada com muito júbilo, com muita alegria. Tem algumas coisas que me chamam a atenção na cruz e eu quero considerar 2 delas com vocês. E eu prometo que nós vamos concluir isso. Quando a gente olha para a cena da crucificação, existem 7 frases que foram ditas na cruz. Eu não vou falar sobre as 7 aqui não. Mas algumas delas me chamam a atenção. E uma delas eu não sei se você já se perguntou, mas por que Jesus morreu às 3 horas da tarde? A 9ª hora do dia. Tudo tem um sentido para Deus. Quando você começa a analisar a história, você percebe que Deus não falhou. Tudo que Ele escreveu se cumpriu e vai se cumprir. Aleluia! Você sabe que no Antigo Testamento, ou se você não sabe, fique sabendo agora. Quando era a celebração da Páscoa, era-se feito 2 sacrifícios. Um de manhã, às 9 horas da manhã, e o outro às 3 da tarde, a hora 9ª. Quando Jesus está morrendo fora do templo, lá em Jerusalém, fora dos portais de Jerusalém, dentro do templo, o sumo sacerdote preparava o cordeiro para imolar e derramar o sangue em favor dos pecados dos homens. As 2 coisas estão acontecendo no mesmo tempo. A diferença é que o homem que estava no templo fazia segundo o ritual. Mas Jesus estava levando isso para fora do templo e dizendo que agora todos poderiam entrar nessa presença. Então, quando Jesus morre, a hora 9ª, o sumo sacerdote que precisava de um período para entrar dentro do santuário e do sangue derramado, quando Jesus morre, o véu se rasga do alto a baixo. A hora 9ª. No mesmo horário que o sacerdote está sacrificando o cordeiro, Jesus está morrendo fora dos portões. E naquele exato momento ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A partir dali, um caminho novo tinha sido estabelecido para o homem. E agora a nossa vida não seria mais a mesma. Essa é a celebração da Páscoa. Mas vamos lá. Talvez para mim a mais dolorida frase da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando eu vejo essa frase de Jesus, ela mexe dentro do meu espírito, porque me faz enxergar o quanto Ele nos amou de verdade. Algumas pessoas imaginam que foi difícil para Jesus morrer na cruz, e de fato foi. Mas o mais difícil não foi os cravos da cruz, não foi a coroa de espinho. O mais difícil para Jesus foi esse momento: Deus meu, por que me desamparaste?
Quando você viu o Gui encenando aqui, orando no Getsemane, dizendo: Pai, a minha alma está profundamente angustiada. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E o céu silencia. Por vezes eu perguntei: por que o Senhor não falou nada aquela hora? Por vezes, dias eu chorei, orando em cima disso e dizendo: por que o Senhor não disse nada naquela hora? Alguns anos atrás, eu trouxe o pastor Sérgio Lima, meu amigo, para ministrar conosco na igreja lá em cima ainda. Ele respondeu a pergunta numa ministração naquele dia. E ele pregava uma outra mensagem na ocasião. Mas no meio da mensagem, ele diz o seguinte: imagina para um pai vendo seu filho morrer na cruz, podendo fazer tudo, não fez nada, unicamente para ter 15 miseráveis minutos que nós damos para ele de oração todos os dias. Você consegue imaginar a dor de um pai vendo seu filho prestes a morrer numa cruz, podendo fazer tudo, não fez nada, ele silenciou, para ter 15 minutos ou de alguns 5 minutos de oração diária que nós damos a ele todos os dias. E aí responde através do irmão que se levanta no espírito de profecia e diz: foi por amor, foi amor puro. Só tinha amor naquele lugar. Não tinha mais nada, só amor. Foi por isso. Mas a frase: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, um dia, eu orando no meu quarto, eu vi o pai, assim, eu entendi no meu espírito, como numa visão, o pai dando as costas para o filho. E eu disse: meu Deus, como é isso? Porque o meu pecado, o seu pecado, as nossas transgressões estavam sobre ele naquela hora. Ele não merecia aquilo. Ele não precisava passar por aquilo. Não era dele a condenação, era nossa. A morte era nossa, mas ele assumiu o meu lugar, o seu lugar. Ele assumiu o nosso lugar, para que nós pudéssemos viver a sua vida. E ainda não consigo entender como que as pessoas conseguem olhar para ele e dizer: não, eu não quero servir a Deus. Porque algumas pessoas ainda têm a ideia, como o jovem rico, de que quando Jesus as chama para algo mais severo, para algo mais profundo, para algo mais íntimo, sabe o que elas pensam? Ele vai acabar com a minha vida, ele vai acabar com o meu lazer, ele vai acabar com o meu prazer. Não, ele não vai. Ele vai te dar uma vida que você nunca teve. Mas é isso que as pessoas fazem. Agora deixa eu te falar algo interessante sobre essa frase. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Antes da gente entender isso, nós precisamos voltar no Antigo Testamento. Algumas leis de purificação eram usadas no caso de algumas, como um tipo de cerimônia, como os leprosos que chegavam no templo, eles precisavam passar por um tipo de purificação. Se você tocasse num leproso, você se tornaria impuro, mas tinha uma lei que falava a respeito de como você podia ter o tipo de purificação que era necessário.
De outra forma, a gente analisa a estrutura de como Deus criou a roupa do sacerdote, o tabernáculo que dividia a presença do Deus Santo e o homem aqui fora. Essas coisas são importantes para nós e eu quero tentar definir isso com você. Em Êxodo capítulo 26, verso 31, diz assim: farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim. A palavra aqui pode ser escarlate, em algumas traduções, um tecido vermelho, e linho fino retorcido com querubins, e farás de obra de artista. Me parece que o negócio tinha que ser dentro do padrão. A respeito dos leprosos, Levíticos capítulo 14, verso 6 diz assim: tomará a ave e o pau de cedro e o estofo carmesim, e o esopo o molhará no sangue da ave que foi imolado sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. O que eu quero que você considere comigo é que a palavra aqui, carmesim, escarlate, no grego, aliás, no hebraico, significa tolá. Segundo Flávio Joséfo, era um tipo de um vermezinho, um inseto, um vermezinho, chama-se tolá. E ele soltava esse tipo de tinta que fabricava o que, na verdade, eles precisavam para o tingimento do tecido. A cerimônia do leproso pedia 2 aves vivas e também pedia o tolá, púrpura, da mesma forma. Em outras palavras, sobre a cortina que separava a presença de Deus do homem, tinha que ter o carmesim, e a purificação do leproso na cerimônia também tinha que ter carmesim. Eu não acho que Deus queria somente que colocasse um pano vermelho ali para que eles pudessem dizer: olha, agora nós temos um pano vermelho aqui. Não era isso que Deus queria. Ele estava comunicando alguma coisa para a gente. E por trás dessa fala, existe algo muito interessante. Como é que se extrai o líquido desse vermezinho chamado tolá? Imagina só, ele é um tipo de um vermezinho, um inseto. Quando ele precisa procriar, ele meio quase que se funde, ele gruda numa madeira de uma árvore, e ele forma uma casca dura em volta dele. Ele forma exatamente tipo de um escudo, uma casca dura. E ali, essa casca, ela é impossível de ser quebrada e impossível de ser tirada. Quando o tolá, o vermezinho, se gruda na árvore, ele tem caráter definitivo, ele tem a ideia resolvida. Eu vou para aquilo que tem que ser feito. E ele gruda na árvore, e a partir dali ele começa a procriar. Quando ele procria, os filhotinhos, as larvas, começam a nascer debaixo da sua barriga. E eles estão dentro dessa casca dura. E ela vai fecundando, gerando, e nascem os filhotinhos e eles ficam ali. O que acontece? Eles começam a se alimentar do corpo da mãe. Quando eles começam a se alimentar do corpo da mãe, ela solta o líquido vermelho, escarlate, carmesim, que tinge o corpo dela, a madeira e os filhos. É incrível, mas depois de 3 dias certinho, quando ela terminou de fazer isso, ela mesmo morre. A mãe morre. Os seus filhos nutriram-se do seu corpo. Ela morre. A casca perde a cor. Ela fica branca que nem uma neve. E ela se solta do caule, pum, e cai. Parece que eu vi algo parecido na cruz. Ele disse assim: eu vou subir nela. E tem caráter definitivo. Eu não vou voltar atrás. Mas quando eu subir,
Eu vou gerar muitos filhos. Muitos filhos. Naquela cruz, o seu sangue é derramado, passa pelo corpo dele, pela madeira que ele está pregado, e depois pelos seus filhos. Hoje, nós nos alimentamos dele. Ele morreu. A diferença dele e do Tolá é que depois de 3 dias, ele voltou mais alvo do que a neve. E agora, eu e você, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, o sangue carmesim, o que ele estava comunicando para a gente? Vai comigo o Salmo 22, vai comigo não, olha aqui na tela, Salmo 22, verso 1. Sabe que o Salmo 22 é o Salmo messiânico? É o Salmo sofredor do Messias. 22, 23 e 24. 24 é o glorioso, abre os portais, o Rei da Glória está chegando. Mas olha, versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu brando. Versículo 6, olha o que ele disse: Mas eu sou Tolá. Eu sou um Tolá e não um homem. Jesus estava dizendo para mim e para você que ele tocaria o leproso e ninguém mais ficaria impuro. Eles seriam purificados. O véu que separava a presença de Deus do homem, o sangue que estava sobre ele, agora não precisa mais, porque ele abriria um novo e vivo caminho. Ele estava dizendo para mim e para você: ele é o Tolá, o sangue que tingiria a minha vida, a sua alma, o meu coração, o seu coração, e você sairia mais alvo do que a neve. Foi ele que se tornou o Tolá para mim e para você. Tudo que Deus escreveu lá atrás tinha um sentido na sua graça, e ele só estava revelando isso para nós. Eu termino aqui, olha o que diz em Hebreus capítulo 10, verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E dito, nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não é mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu vim dizer para você hoje, sabe o que é Páscoa? É a celebração de uma redenção, de uma nova vida. Não tem a ver com coelhinhos, muito menos com ovos de Páscoa. Quem foi que disse que coelho bota ovo? Não tem a ver com o que os homens fizeram, mas tem a ver com o sangue da Tolá. Tem a ver com o sangue de Jesus. Quando ele passa pelo meu coração, pelo seu coração, ele te torna puro, ele te purifica dos seus pecados e das suas iniquidades. Ele te dá um livre acesso ao coração do Pai. E agora você pode caminhar com Deus o quanto quiser. Aleluia! Aleluia! Por favor, os obreiros, tragam para mim essa mesa aqui, que nós vamos participar dela agora. Agora entenda uma coisa: a cruz é o início da coisa, a Páscoa é a celebração da redenção, mas a vida se revela
naquela mesa ali, ó. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque quando você olha para a cruz, você nasce em Deus. Você é gerado em Deus. Você é recriado em Cristo. E a partir dali, você vai andar com Ele agora. Mas a mesa define a maneira como você trata e vive com os homens. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Qual o objetivo da Páscoa? 1 Coríntios capítulo 5, verso 6 diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Essa ceia é para ser celebrada com um fermento novo, com uma nova massa. Em outras palavras, quando você nasce em Deus, o Espírito do Senhor está sobre você, você é recriado. Você não está mais debaixo de condenação. O pecado não terá domínio mais sobre vós. Agora, aqui, eu começo a definir a maneira como eu me relaciono com os homens. A cruz me mostra o acesso que eu tenho a Deus. Mas quando eu passo por ela, a mesa revela como eu sirvo e trato as pessoas. Paulo está dizendo uma coisa muito interessante aqui. Celebre a vida com verdade e sinceridade. Por favor, não me entenda mal. Quanta mentira tem no meio do corpo de Cristo. É impressionante. Dissimulação. Pessoas que não são sinceras. É impressionante. Mas nós sentamos na mesa. Mas não deveria ser assim. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Se Ele morreu e trouxe uma massa nova, uma vida nova, eu posso viver de modo diferente, em novidade de vida. Aleluia! Tem uma cena que me chama muita atenção. Imagina você recebe uma notícia que daqui 3 horas você será morto. Qual o sentimento que vai governar você? Como você se sentiria a partir daí? Eu fico pensando em Jesus, ele está dizendo, está chegando a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Só que antes disso, sabendo do que ele passaria, ele tem total paz e confiança para sentar numa mesa e servir os seus discípulos. Por que a gente não consegue fazer isso? Eu não sei você, mas tudo hoje é motivo de nós desistirmos, pararmos. Eu não quero, é isso, é aquilo, não vou, me sinto mal. E quando faz, não tem equilíbrio. É um negócio raivoso, uma coisa, eu não sei expressar, mas não tem outro nome para não ser obra da carne. A gente não consegue ser sincero com o irmão que está do nosso lado. E está na hora da gente começar a tirar o fermento dessa massa. Se a gente quer construir uma sociedade verdadeira, um corpo de Cristo sadio, uma igreja sólida, nós precisamos começar a arrancar as raposinhas que vão devastando as coisas, que tiram você da presença de Deus. E não tem como fugir disso. Eu gostaria de dizer para você assim, pode viver sua vida do jeito que você quiser. Não, quando Cristo chega em algum lugar, Ele muda tudo. Ele muda o coração, Ele muda a forma de pensar, Ele muda as obras, Ele muda a veste, Ele muda o modo de falar, Ele muda tudo. Mas não é isso que a gente está fazendo. De verdade, eu amo vocês. Eu sou pastor dessa igreja. E a minha preocupação é de gerar pessoas verdadeiras. Não é para gerar números. Eu não estou preocupado com números. Eu nem me importo com números. Mas eu me importo com você de verdade. Eu quero que você seja alguém verdadeiro. Eu quero que você seja alguém verdadeiro em Deus. Que você viva a realidade do que as Escrituras realmente falam. Fora disso, tudo que temos é dissimulação.
Mas Paulo está dizendo o seguinte: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e Ele quer que você celebre uma festa. Não foi isso que aconteceu em Êxodo 5? Faraó, deixa ir o meu povo, para que eles vão e celebrem uma festa para mim. Hoje, nós temos razão para nos alegrar. Cristo morreu, derramou o seu sangue, mas Ele ressuscitou, para que nós pudéssemos sentar nessa mesa, e sem falsidade, de caráter verdadeiro, olhar nos olhos um do outro e dizer: cara, eu amo você. E se você fez alguma coisa errada, também seja verdadeiro e diga: olha, me perdoa, eu errei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não devia ter feito. Não tem problema nenhum quanto a isso, mas seja verdadeiro. Quando Jesus perguntou para a mulher de João capítulo 4, onde está seu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem? Ela podia dizer um monte de coisa: meu marido está trabalhando, meu marido está fazendo isso, meu marido está fazendo aquilo. É mentira. Se ela falasse isso, ela não tinha marido mesmo. Mas ela foi verdadeira. Jesus apreciou a resposta dela e disse: disseste bem? Oh, mas como assim disseste bem? Ela está em adultério. Ah, mas porque ela foi verdadeira. Só que a gente, com medo da imagem do que as pessoas vão pensar de nós, a gente encobre, a gente esconde, a gente dissimula. Estamos pensando um monte de coisa da pessoa que está do lado, mas eu não posso falar, porque o que ela vai falar de mim? Ela vai falar o que você realmente é. Tira o fermento velho, porque Cristo ressuscitou. E quero te pedir um favor: celebre nessa mesa, porque quando Ele disse esse é o meu corpo, e dividiu o corpo, Ele partiu o pão para dizer para mim e para você que nós não precisamos mais andar dividido um com o outro. Nós não precisamos mais andar cheio de mágoa, cheio de ressentimento, brigando com as pessoas, discutindo com elas, dizendo quem quer estar certo, quem quer estar errado. Não, não é isso. Não importa, se você tiver que estar errado, contanto que Cristo seja engrandecido, abre mão, sofre o dano. Deixa Jesus falar por sua vida. Faça do sacrifício dele valer a pena. João capítulo 15 diz: eu escolhi vocês para que vocês vão e deem muitos frutos. Foi eu que escolhi vocês para que vocês deem frutos, frutifiquem para Deus. Romanos capítulo 6, 22 diz: uma vez libertados do pecado e tornando-vos agora servos da justiça. 22 ou 23, se eu não me engano. Agora vocês podem produzir frutos para Deus. Produzam frutos para Deus.